mercado está vazio. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo, Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. terminaram seu labor. Toda a terra está suspensa. Toda a terra está em suspense. É a volta do Senhor. É a volta do Senhor. Cante, o rei está voltando. O rei está voltando. O rei. O rei está voltando. As trombetas estão As soando. trombetas estão soando. O meu nome a chamar. Meu nome a chamar. Sim, o rei. Sim, o rei está voltando. O rei. O rei está voltando. Aleluia. Aleluia. Ele vem me buscar. Vem me buscar. Você crê nisso? Eu também creio. Viva essa fé todos os dias. Levante aí a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Agora chegou o momento do teu povo se calar para te ouvir. Usa a minha boca, não porque é minha, porque se tivesse outra aqui eu ia usar a boca de outro. Mas usa a minha boca, eu coloco todo o meu ser à tua disposição, para que o Senhor fale com cada uma dessas pessoas que vieram aqui te ouvir. Dá entendimento da tua palavra. Não deixa o mal cegar o entendimento, mas que essa palavra produza salvação, temor, e possa abençoar todos que ouvirem. E quem crê, diga amém. Olha para mim, por favor, para você entender. Tem gente que diz assim: bispo, ore. Ore porque nós estamos vendo o mundo piorando tanto. Ore. Eu quero que você entenda. A palavra de Deus é verdadeira e ela vai se cumprir. Aliás, ela já está se cumprindo. Por mais que venhamos orar, a palavra de Deus tem que se cumprir. Eu sei que as notícias são fortes. Por exemplo, os cientistas chegaram a uma conclusão. Coloca essa notícia, por favor. Calor de 70 graus e supercontinente. As previsões, o quê? Para onde? Para a terra. Coloca outra, por favor. Alerta: Brasil pode sofrer com uma onda de calor ainda mais intensa em outubro. Maior do que essa onda de calor que nós tivemos agora, né, em setembro. Coloca outra, por favor. Calor extremo, radiação e falta de comida. Como será o fim do mundo, previsto em estudo científico. Olha para mim, por favor. Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir. Você acreditando ou não, ela vai se cumprir. E esse mundo caminha para a destruição. Não tem o que fazer por esse mundo. Não tem. A tendência é as notícias serem uma pior do que a outra. O calor vai aumentar. Eles acreditam que tem estados do Brasil que hoje tem 52 dias de calor no ano, vão ter 232 dias de calor. Eles acreditam que a temperatura vai subir muito, e nós vimos isso no inverno, nós estamos vendo isso na primavera, e uma mudança de um dia para o outro muito forte. Você não sabe mais se está no inverno ou no verão, porque no inverno nós sentimos muito calor, na primavera agora também. Então nós estamos caminhando para o fim. Tudo isso são sinais da volta do Senhor Jesus.
Você não tem nenhum motivo para duvidar dessa palavra. O mundo caminha para o seu fim. Mas a notícia boa é que nós não somos desse mundo. Eu estou lembrando, daquela senhora que ela foi orar, ela morava perto do cemitério, e só ela era da igreja, e a família, era incrédula, e ela disse que o lugar que ela encontrou paz para orar foi na igreja, foi no cemitério. E ela disse que entrou no cemitério, ela estava orando, e o ladrão veio por trás dela. Deus salvou porque ela orou assim: meu Deus, eu não sou mais desse mundo. Ela falou isso, o ladrão, opa! O ladrão correu, foi que salvou ela. Que ideia, orar no cemitério, Mas entenda, por favor, nós estamos caminhando para o fim. Nós não somos mais desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, e isso tem que ficar na sua mente. Bispo Renato deu um exemplo hoje. Se você fosse se mudar, por exemplo, para morar nos Estados Unidos, se você fosse se mudar para algum país daqui a um mês, com certeza você só ia ficar pensando nesse lugar. Sim ou não? Você ia entrar na internet, você ia saber como era o clima lá, você ia procurar ver os costumes de lá, você ia ficar se envolvendo para onde você iria se mudar. Logo, logo nós vamos nos mudar para o céu. Então é bom que você pense no céu. A sua maneira de viver muda quando você pensa no céu. Não espere mais nada dessa terra. É daí para pior. Não espere. Bispo, o senhor está pensando de uma forma negativa? Não, eu estou sendo realista, porque é a palavra de Deus. O que eu mostrei para você é a ciência chegando à conclusão de tudo que a palavra de Deus já falava. Isso é normal, isso é natural, isso é algo que o salvo, o cristão já sabe, e ele não se assusta com as coisas que estão acontecendo agora diante dos nossos olhos nesse período do final dos tempos. Nós estamos tendo muitos sinais, mas agora eu quero falar sobre uma guerra espiritual que muita gente não enxerga, e por isso perde essa guerra. A Bíblia diz assim no capítulo 6, no versículo 10 de Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha para mim, por favor. Você não pode ficar cada dia mais fraco. Você fica fraco se você quiser, porque você tem acesso a Deus todos os dias, em todos os lugares, qualquer hora do dia. Fica fraco quem quer. A culpa da sua fraqueza, você que está fraco, é sua, não é de ninguém, porque você tem acesso a Deus. Aonde você abrir a boca com sinceridade, Deus te ouve, qualquer hora, em qualquer lugar. Paulo ensina nós nos fortalecermos na força e no poder de Deus. Eu não sei o quanto você está buscando, mas nunca é muito buscar Deus. Busque cada vez mais, medite cada vez mais, se envolva com as coisas de Deus cada vez mais. Aí ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. De algumas coisas ou de todas? Toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares o quê? Celestiais. Olha para mim, por favor. Agora, entenda, não olhe para a Bíblia não. Existe uma guerra espiritual. É muito difícil uma pessoa se entregar a Jesus
e ir firme até o último dia da vida dela. Muitos começaram nessa caminhada e não conseguiram chegar lá no final. O número de afastados, o número de pessoas que perderam essa guerra para o diabo só aumenta. Você sabia disso? Muitas pessoas não vigiaram nessa luta espiritual contra o diabo. O diabo tem o reino dele bem organizado, tem as hierarquias também. Ele tem os seus subordinados que trabalham para você perder a sua salvação. Por exemplo, ele trabalha para que você não entregue a vida a Jesus. Tem gente que até hoje na igreja não se entregou 100%. Sabia disso? Você sabia que tem gente que até hoje na igreja ela dorme na hora da pregação? O diabo coloca sono dela só na hora da pregação? Você sabia que tem gente que quando acaba o culto não tem nada do que foi falado na mente dela? Porque ela não presta atenção na palavra. Você sabia que tem gente que vem para a igreja a vida inteira só em função de mudar alguém e ela nunca muda, nunca é transformada? Porque o diabo cega o entendimento para que o tempo passe e ela morra desse jeito, ou Jesus volte e ela fique. Ele tem interesse que ela fique nessa situação, enganada dentro da igreja. Agora tem pessoas que já entregaram a vida ao Senhor Jesus. Bispo, e como é que o diabo luta contra elas? Luta para esfriar, para sujar o coração com malícia, luta para você cair na tentação, luta para que de alguma maneira você volte para as garras dele. Há uma luta, não contra pessoas, mas ele usa pessoas. Por isso você tem que ter cuidado com quem você ouve, com quem você anda. Por isso que a Bíblia ensina nós não sentarmos na roda de quê? De escarnecedores. Quanto mais você proteger a sua fé, melhor. Por exemplo, tinha um senhor que ele entregou a vida para Jesus, se batizou, estava firme na igreja, e ele era alcoólatra, e ele começou a esfriar na fé, e começou a voltar a frequentar o bar que os amigos dele frequentavam. E a mulher dele nos procurou dizendo: olha, bicho, eu estou preocupado, porque o meu marido, ele estava direitinho na igreja, tinha largado a bebida, tinha largado tudo, e agora ele voltou, e quando eu vou chamar a atenção dele, ele fala: não, minha filha, você está vendo coisas, eu estou lá, mas não estou bebendo. E depois ela voltou e falou: bispo, ele voltou de novo, pior do que antes. Por quê? Porque ele não vigiou, aquilo não era ambiente para ele estar. Era para ele estar ali? Não, se ele viu que foi naquilo que o diabo pegou, era para ele estar o quê? Vigiando naquilo ali. Você tem que ter cuidado, porque o diabo te conhece. Você não é um estranho para o diabo. Ele te estuda, ele te conhece, ele sabe coisas de você que muita gente não sabe. Ele sabe do seu gosto, da sua fraqueza, ele sabe como trabalhar. Então Paulo deu esse entendimento, essa explicação sobre a nossa luta espiritual, para não perdermos para o diabo nessa batalha, porque a luta é grande, e é todo dia uma luta. Vira e mexe o diabo acerta um, vira e mexe o diabo pega um de volta, vira e mexe o diabo derruba um, e eu não quero ser o próximo. Por isso que eu tenho vigiado, e aconselho você também a vigiar. Aí Paulo disse: olha, se fortaleça, procure ter toda a armadura de Deus, toda a armadura. E ele começa a explicar das armaduras. Ele começa dizendo o seguinte no 13, Efésios 6,13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. De novo ele fala sobre isso, porque com Deus é assim, pessoal, ou tudo, ou toda a armadura, ou tem brecha para o diabo. É assim. Lembra da mulher que eu falei, que ela estava na igreja e o mal começou a usar uma pessoa no trabalho dela para assediar ela, estava na igreja direitinho. Ela caiu com ele uma vez só, traiu o marido, depois descobriu que estava com HIV. Uma vez só. O diabo só queria uma brecha, ela deu e o diabo pegou.
Cuidado para você não dar uma brecha, o diabo te pegar. Ele não quer 2 nem 3 não. Se ele tiver uma oportunidade só, ele leva. Aí diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Olha para mim, nós já falamos na segunda-feira sobre o dia mau. O dia que a batalha não é igual aos outros dias. O dia que a batalha se intensifica. O dia que é mais pesado. O dia que você percebe que o diabo está usando tudo que ele pode contra você. Para te tirar do espírito, para você perder a cabeça, para você, ele lança uma tentação, para você cair em tentação. Você está numa prova, ele quer que você seja reprovado. Aquele dia que ele joga mais pesado. Então nós passamos por esses dias, todos nós. Aí ele continua dizendo assim, 14: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com quê? Com a verdade. Olha para mim, por favor. Não adianta você só saber da verdade. Você tem que andar na verdade. Você tem que viver na verdade. E você tem que aceitar as verdades de Deus. Deus só trabalha com a verdade. Se você não aceita, não tem salvação para você. Tudo que Deus faz é trabalhar com a verdade. Quem não aceita, o que é que Deus pode fazer? A verdade liberta. A verdade tira o mal da sua vida. Tem gente que se libertou dos demônios sem manifestar. Sabia disso? Bispo Macedo foi um. Tem gente que só ouvindo a palavra já se libertou. Por quê? Porque ela creu na verdade que foi falada. A verdade dói. Quem tem um amigo mesmo assim, um amigo, uma amiga? Você tem um amigo? Eu tenho, bispo. Eu tenho um amigo. Levante a mão. Amigo que eu ponho a mão no fogo por ele. Levante a mão. Agora está ficando feio. Não tem um amigo não. Bispo, eu tenho. Eu tenho uma pessoa que eu acredito nela, que eu acredito nele. Eu tenho um amigo de verdade. Levante a mão, faz assim. Tá bom. Eu pergunto, como é que eu sei que eu tenho um amigo? Meu amigo não é quem me bajula. Meu amigo é quem fala o quê? A verdade para mim. Eu tenho amigos que falam duro comigo. Eu tenho amigos que me abençoam, porque eles não querem me agradar. Eles querem que eu seja salvo. Eles querem que eu mantenha a fé. Então quando eu converso com eles, a palavra não é para eu inflar. A palavra é para eu murchar. É para eu colocar minha barba de molho. E qualquer coisa que eles observam em mim que não é bom, fala, já cuidado com isso. Vigia nisso aí. Isso é amigo, é quem fala o quê? A verdade. Quem tudo que você faz está certo, bate palma, isso não é amigo não. Isso é bajulador. Agora a coisa de amigo está difícil, porque uns 3 só levantaram as mãos, hein? Cada dia está mais difícil encontrar um amigo, quanto mais para colocar a mão no fogo. Mas há quem tem amigos, e a Bíblia fala sobre isso, que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. A Bíblia fala sobre isso. Mas entenda, a verdade é esse cinto que firma, que cinge o lombo do soldado, que aperta, que firma. Aceite as verdades de Deus para você não perder sua salvação. Deus trabalha assim. Você não vai conseguir vencer o mal estando na mentira, sendo um dentro da igreja e outro lá fora. Você vence o diabo com a verdade. Quando você está com a verdade, você não teme a nada. Ela é libertadora. E até com Deus você tem tudo quando você fala a verdade. Eu ouvi um testemunho hoje de uma garota que chegou aqui drogada. A mãe dela que trouxe ela para a igreja. E ela disse assim para Deus, ela veio na beira do altar e falou, Deus, eu não queria estar aqui, mas já que eu estou aqui, se o Senhor tem alguma coisa para mim, eu estou aqui. Me ajude. Se revele para mim. E hoje ela contou, a experiência dela foi transformada. Uma oração verdadeira, sincera. Por mais feia que seja a verdade, ela é verdade. Com a verdade você tem tudo com Deus. O diabo odeia a verdade.
Você já viu uma pessoa que você sabe que ela estava mentindo para você? Ela estava falando ali, criando a maior coisa, você olhava para ela e sabia que ela estava falando mentira? É chato, né? Não é chato? Dizem que a mentira tem perna, nem perna ela tem. É tão vergonhoso quando alguém te pega na mentira. É tão triste. Lá em casa nós temos isso. Eu e Rose, é verdade. A vida inteira foi assim. Porque você mente, você põe uma pulga atrás da orelha. Você continua mentindo, você põe um elefante. Você continua mentindo, você põe um zoológico. E a confiança, que é uma coisa que demora para você conquistar, é muito fácil você perder, e depois é uma luta. Deus trabalha com a verdade. Deixa a verdade trabalhar com você. Você pode estar com a vida toda errada. Se você aceita a verdade de Deus e se conserta e pede perdão, tem salvação para você. Verdade. Deus é verdade. O diabo é pai de quê? Mentira. Mentiu para só para o lado do diabo. Está na verdade, você está do lado de Deus. Ainda que você perca alguma coisa, Deus te dá melhor. Mas não saia da verdade. Pague o preço, ainda que você tenha que ser envergonhado por causa da verdade. Mas é melhor que você não fique devendo nada ao diabo. Nada ao diabo. Agora, entenda, essa é a primeira peça. Aí ele diz assim, a parte B do versículo 14. E vestida a couraça de quê? Não ouvi. Da justiça. Olha para mim, por favor. A couraça protegia esses órgãos vitais. Essa justiça não é nossa. Essa justiça é a justiça de Jesus. Porque a Bíblia diz que toda a nossa justiça é como um trapo de quê? De imundícia. Toda a nossa justiça. Agora, quando você entrega a sua vida a Jesus, você anda na justiça. Você pode até sofrer injustiça, mas você não faz injustiça. E se você fizer alguma injustiça, é porque você teve uma informação errada, não porque você quis. Você pode até por uma informação errada ter agido precipitadamente, mas aprenda que você tem dois ouvidos para sempre ouvir os dois lados. Quem é de Deus não gosta de injustiça. E se porventura cometer uma injustiça, você é humilde para ir lá e consertar a injustiça que você cometeu. O diabo gosta de injustiça. Uma vez eu chamei na frente as pessoas que estavam sendo injustiçadas, e quando eu orei, várias manifestaram com demônios, e os demônios rindo, porque ele gosta da injustiça, porque a injustiça dói. E Deus às vezes permite nós passarmos por injustiça, para revelar a justiça dele na nossa vida. É isso que a Bíblia diz. Você pode até sofrer injustiça, mas não plante injustiça não, porque se você plantar, você vai colher. Amém? Então, essa justiça que nos cobre não é nossa. Essa justiça é de Jesus. Mas nós temos que andar na justiça. Não pense que você vai chegar no céu por causa da sua justiça, mas por causa do Senhor Jesus que deu a vida por você. Aí diz assim, versículo 15. E calçados os pés na preparação de quê? Do evangelho da paz. Olha para mim, por favor. Eu não sei aonde anda indo os seus pés, mas se você quer a salvação, você tem que tirar os pés de certos lugares. Você tem que tirar os pés de certos ambientes. Agora, calçando o evangelho da paz. O ímpio, ele não tem paz. Só tem paz um tipo de pessoa. Aqueles que sabem para onde vão, que já abraçaram o evangelho da paz, porque você se consertou, você está bem, você sabe que cedo ou tarde você vai partir. Não é que você pede a morte, não. Enquanto você vive, você tem sua responsabilidade de manter sua salvação e ganhar almas para o reino de Deus. Mas você não se assusta com isso, você não tem medo da morte. Aí ele diz assim: tomando sobretudo o escudo de quê? Da fé. Olha para mim, por favor. A fé nos protege. A fé nos leva a não dar ouvidos a nenhuma situação, a nenhuma palavra de morte. A fé nos dá força, nos põe de pé.
Jesus disse que a vida está na fé. O meu justo viverá pela fé. Você cuida dos seus dentes, porque você vai precisar dele até o último dia da sua vida. Cuida da sua fé. Perdeu a fé, você está perdido. Você não pode perder a sua fé. E não tem motivos por causa do caráter de Deus. Você não tem motivos para perder a sua fé, porque Deus promete, Ele cumpre. E a sua fé tem que estar apoiada na palavra dEle, nas promessas de Deus. Deus é Deus de promessas. A nossa fé tem que estar na palavra dEle. Sabe por que eu creio que Deus está aqui? Não é porque eu estou sentindo ou vendo, não. É porque está escrito: onde duas ou mais tivessem reunidas na presença dEle, estaria presente. 2 ou 3. Aqui tem mais do que 2, mais do que 3. Sabe por que eu creio que eu vou ser salvo? Porque está escrito. E eu tomei posse da vida eterna pelo que está escrito. Sabe por que eu creio que eu estou perdoado? Porque está escrito. Eu tenho fé no que está escrito. Se com a boca confessar e com o coração crer, Ele é fiel e justo para perdoar. Então eu apoio a minha fé no que está escrito na palavra de Deus. Eu não entendo como é que uma pessoa que se diz de Deus não tem certeza da salvação. Bispo, mas como é que pode? Não é prepotência dizer que o senhor tem certeza da salvação? Não. O salmista Davi, quando pecou, ele pediu para Deus restituir a alegria de quê? Da salvação. A salvação traz uma alegria, traz ou não traz? Você vê o mundo pegando fogo e você sabe que Deus tem a Jerusalém para você, a nova Jerusalém. Você vê o mundo aí desabando, você vê o mundo aí um caos, a palavra de Deus se cumprindo, mas você sabe que tem novos céus e novas terras para você. Isso traz paz para a gente. Isso traz tranquilidade. Quando você é salvo, você tem certeza, e ninguém tira essa certeza. Não fique pensando que o diabo vai aparecer para você todo de vermelho, com tridente na mão. Não. O diabo é a voz que põe dúvida em você. A dúvida dizendo que você nunca vai receber o Espírito Santo, que você não é digno, que você não está salvo. O diabo é uma voz que te enfraquece, que quando você dá ouvido para ele, você começa a entrar em conflitos. Agora, quando a sua fé está na palavra, o diabo não tem espaço para agir na sua vida. Amém? Aí diz assim, para terminar, versículo 16, a parte B: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados de quem? Do maligno. Então ele solta os dardos dele. Olha para mim, por favor. Todo mundo aqui tem que lutar. Não tem nenhum bispo, nenhum pastor que Deus falou assim: ó, esse aí não vai enfrentar lutas. Nenhum levita, nenhum membro antigo, não. Todos nós enfrentamos a nossa guerra. E ela é maior onde? Aqui dentro. Todo mundo tem pensamentos ruins. Você acha que o diabo nunca lançou um pensamento ruim na minha cabeça? Eu não vou dar ênfase a isso. Mas a guerra é aqui, ó. É aqui. A guerra é aqui. Então lute aqui. Pode ver que quando você faz uma coisa errada, vem aquela voz: você já começou, termina de fazer. Agora você vai orar? Não vou orar mesmo. Vou orar porque Deus é misericordioso e vai me perdoar. Não vá na do diabo, senão ele vai pedir para você apertar o pé e se afundar de uma vez. Ele já está julgado, ele já está condenado. Aí diz assim, versículo 17: tomai também o capacete de quê? Da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha para mim, capacete da salvação, cabeça em Deus, pensando nas coisas de onde? De cima. Eu não sei o quanto você pensa por dia na sua salvação. Eu não sei. Quando você tem um capacete da salvação, você tem a sua mente protegida. Você não fica colocando besteira na sua cabeça. Você blinda a sua mente. Você tem a mente de Cristo. Quando você tem um capacete da salvação, você não dá lugar para o diabo na sua mente. Tudo que ele tenta jogar, você vai tirando. Tudo. Ele lança, você repreende, você amarra, você não aceita. Proteja a sua cabeça, tá? Porque o diabo investe pesado.
Ele já venceu muita gente aqui, ó. Muita gente. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha para mim, ó. Isso aqui é um tesouro. Isso aqui é a maior riqueza que você tem. Eu passo horas meditando nisso aqui. Eu amo isso aqui. Isso aqui me abençoa todo dia. Todo dia eu tomo meu café da manhã, meu almoço, meu jantar espiritual. Está aqui, ó. Eu gosto de acordar com isso aqui. Eu gosto de dormir com isso aqui. Eu gosto. Todos que eu vi tirar a vida da palavra, afundaram. É uma espada, você ataca o diabo com o que está escrito. Ele vem com a palavra, você vai com a palavra de Deus e você vence. É uma guerra. Só Deus para sustentar a gente nesse mundo. Eu fico pensando, meu Deus, tem um bocado de pessoas nascendo que a gente vai ter que ganhar para o Senhor. Tem um bocado de gente caída que a gente vai ter que lutar para levantar. Um bocado de gente desviada que a gente tem que lutar para trazer de volta. E muita gente na fé que a gente tem que lutar para sustentar. É uma luta. É uma luta. Mas a palavra de Deus é tudo, é a sua espada. Eu disse na segunda-feira passada que Deus entrou na nossa vida pela palavra. Ele alcança o ser humano pela palavra. Por exemplo, hoje é o dia de nós termos um batismo nas águas especial. Você já está com sua vida de acordo com a palavra? Quando você se batizou de acordo com a palavra? Ou você foi no embalo? Você foi porque tinha outros se batizando? Igual aquele homem que chegou no culto 18 horas bêbado. E o pastor falou: que é isso, senhor? O senhor está bêbado? Ah, porque eu me batizei de manhã, fui comemorar o batismo. Aí encheu a cara. Não entendeu? Nada, se molhou. Não é esse o batismo que está escrito. O batismo que está escrito é para sepultar a velha criatura. É você pegar o seu eu e colocar dentro d'água. Se você se batizou e você voltou para o pecado, e você voltou para a vida errada, seu batismo não valeu de nada. Você se enganou, você está enganado dentro da igreja. Por isso que muita gente não recebe o Espírito Santo. Porque o batismo dela nas águas não foi o batismo como deveria ter sido. Sincero, verdadeiro, de sepultar mesmo, de deixar toda a vida errada dentro das águas, para sair dali uma nova criatura. A palavra de Deus não nos deixa enganados. Amém? Para terminar, 18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e quê? E súplica onde? No Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Santos são os que vivem separados para Deus, tá? Agora, você não fica orando o tempo inteiro assim, ó Deus, em nome de Jesus, não. Mas você pode ficar no Espírito, no pensamento, trabalhar, dirigir, viver o máximo possível no Espírito. O máximo possível, isso te protege. Quando você está em espírito de oração, o diabo fica irado, porque você está ali, ó, pensando: Deus fala comigo, Deus me dá direção para o dia de hoje. Pois se você começar a priorizar Deus em tudo, já pensou se toda decisão sua, você falar com Deus primeiro? Nós costumamos falar que quem fala tudo com Deus não tem medo de nada, porque tudo dela está diante de Deus, está pedindo a direção, está pedindo ali, sabe, a vontade dEle. Eu não sei se você é de oração, mas não seja só de oração, aquela com os olhos fechados, não, que você dobra os joelhos e ora, mas procure viver o máximo de tempo em espírito de oração. Tem pessoas que para conviver com ela, só no espírito, tá? E só cheio do espírito, para não perder a cabeça, para não entrar na carne, porque tem gente que vive na carne e quer puxar você para junto dela. É ou não é? Eu não sei o quanto você blinda, o quanto você protege sua salvação. Eu não sei. Eu não sei o quanto você valoriza, mas nós estamos falando de uma guerra que você vence e vai para o céu, ou perde e vai para o inferno.
A verdade é que por mais... Deus não vai trabalhar do meu jeito, do seu jeito. Lembra que eu preguei para vocês que Naamã pensou que Eliseu ia colocar a mão na cabeça dele, ia atender ele, e ele não fez nada disso, fez de outro jeito, mas resolveu o problema dele. Deus não trabalha do nosso jeito, Deus trabalha do jeito que Ele quiser, mas Ele nos abençoa, e a nossa parte é crer nele. Ele trabalha de tudo que é forma, em cada situação Ele trabalhou de uma maneira. Quando ele estava indo na casa de Jairo, a Bíblia diz que ele parou para atender uma mulher hemorrágica, e não foi do jeito de Jairo, mas ele fez o milagre que precisava ser feito. Amém? Ele trabalha do jeito dele. Marta e Maria ficaram reclamando: poxa Senhor, o Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o Senhor disse que essa doença não era para a morte, e ele morreu. Jesus chegou e ressuscitou. Ele trabalha do jeito dele. Às vezes espera algumas situações serem expostas para Ele ser glorificado de uma forma maior. Às vezes trabalha de um jeito, às vezes trabalha de outro. Para Moisés Ele pediu para levantar o cajado e o povo marchar e abrir o mar. Eu não sei como Ele vai trabalhar na sua vida, mas Ele vai trabalhar. O jeito é dele. Você tem que crer. Agora escute, por favor. A cidade de Jericó era uma cidade considerada segura, porque as muralhas eram altas, eram fortes, e eles se orgulhavam daquela muralha. Eles se sentiam seguros naquela muralha, por causa daquelas muralhas. Eles não imaginavam que aquelas muralhas poderiam cair. Preste atenção. Não ponha sua confiança em nada. Não ponha sua confiança em dinheiro, em bolsa de valores, em ações, em dólar, em euros, em nada, porque tudo pode cair. Diga: Deus não cai. E a nossa fé tem que estar apoiada em Deus. Então eles se orgulhavam. As muralhas eram fortes, a ponto de ter residências em cima da muralha, e Raabe morava em cima da muralha. E Deus disse assim: ô Josué, olha no versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. Olha para mim, por favor, escute isso. Eu vou continuar, deixa a Bíblia aberta. Deus disse assim: Josué, eu vou entregar Jericó na sua mão. Eu vou te dar essa vitória. Deus trabalha com promessas. Deus trabalha com o quê? Com promessas. Deus é Deus de promessas. Creia nas promessas de Deus, que elas se cumprem na sua vida. Ele disse: Josué, eu vou entregar na sua mão. Essas muralhas vão cair. Agora vocês vão rodear as muralhas 6 dias, e cada dia você vai rodear a muralha uma vez. Pensa comigo. Imagine Josué olhando para o tamanho daquela muralha e pensando: meu Deus, como é que vai cair isso? É como você que está aqui endividado, cheio de problemas, com problemas considerados gigantes, e você olha para o problema e fala: como esse problema vai ser resolvido? Como é com Deus, a sua parte é crer na promessa dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Diga: Deus não é mentiroso. Deus não brinca com a nossa fé. Escute, por favor, quem crê na promessa de Deus, vê ela se cumprir. Quando você não crê, esqueça. E Deus disse assim: Josué, 6 dias, cada dia uma volta. Aí diz assim, versículo 4: e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade quantas vezes? 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Aprenda uma coisa, por favor. Olha que lição. No último dia, quando estiver perto da vitória, vocês vão precisar dar quantas voltas? 7 para completar as 13. Bispo, mas dar uma volta no quarteirão do templo já cansa. Dar uma volta em volta de uma cidade é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas o fato de Deus ter promessas para você não quer dizer que Ele vai facilitar para você. Tem a sua parte, tem a sua luta. Agora imagine você no último dia
Deus manda dar 7 voltas. Por que, bispo? Porque sempre que nós estamos perto da vitória, Deus exige mais da gente, mais esforço, exige que eu creia mais, exige que eu suporte mais a pressão, as lutas, as dificuldades. Todas as vezes que nós vemos Deus fazer coisas grandes, antes vieram grandes lutas. E se você está enfrentando grandes lutas, é porque você está perto da vitória. Diga: eu estou perto da vitória. Você crê nisso? Agora, entenda, por favor. Versículo 5: e será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade o quê? Cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Olha para mim, por favor. Deus disse assim, ó: vocês vão rodear 6 dias, mas quando chegar no 7º, 7 vezes, e depois vocês vão gritar. Na hora que vocês gritarem, cai. Josué ouviu isso de Deus, chamou o povo. Você pode ver aqui que no versículo 6 diz assim: então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor. Olha para mim, ele recebeu de Deus e já chamou todos para poder dar a orientação para que todo o povo obedecesse e Deus abençoasse. Não tem vitória sem obediência. Não tem vitórias dando gritos vazios. Não adianta gritar, tem que gritar fazendo a sua parte, senão a sua voz não tem peso. E Josué começou a instruir todo mundo: vocês vão agir assim, porque Deus deu detalhes. Deus é Deus de quê? De detalhes. Um detalhe, uma palavra, uma direção faz toda a diferença. Aí a Bíblia diz algo interessante que nós vamos aprender agora. Diz assim: então chegou a arca da aliança, né? Ele mandou pegar a arca da aliança, e diz assim o 7: e disse ao povo: passai e rodeai a cidade, quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as trombetas iam os sacerdotes. Olha para mim, a arca simboliza o Espírito de Deus, a presença de Deus. Hoje a arca somos nós. Você não vai sair daqui com a arca física, que é simbólica. Você vai sair daqui com Deus dentro de você. Eles levavam a arca para batalhas fortes. Eles levavam a arca simbolizando que Deus estava com eles. Era isso que representava a arca. Aí a Bíblia diz assim no versículo 10: porém ao povo Josué tinha dado o quê? Ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: não ouvi, gritai, então gritareis. Olha para mim, por favor. Josué disse assim, ó: todo mundo calado. Todo mundo calado. Vocês só vão abrir a boca quando eu falar agora. Vocês gritam e as muralhas vão cair. Aprenda a não se prejudicar falando demais. Tem gente aqui discutindo com quem não é para discutir. Tem gente aqui respondendo o que ela não deveria responder, dando atenção para quem não deveria dar. Tem gente aqui falando de uma maneira que não era para falar. Tem gente aqui que já se prejudicou, e muito, porque falou antes da hora, falou precipitado, falou que não deveria falar. Pessoas que perderam porque dizem assim: eu não aguento, eu falo mesmo, mas vem perdendo muito por causa disso. Aprenda a ficar calado na hora que é para ficar calado, e aprenda na hora de falar com equilíbrio, para você falar na hora certa, a coisa certa. Aprenda. Tem gente que não é para você falar as coisas para ela. Tem situações que não é para você falar antes de acontecer.
Tem pessoas que você não tem que discutir. Se você ficar calado, você ganha mais. Não perca a sua razão por causa dos outros. Aprenda a usar sua língua. Josué falou, todo mundo calado. Nós não gostamos de ficar calado. Se alguém chegar para você e falar, cala a boca, você não aceita. Você vai dizer logo, quem é você para mandar eu calar a boca? Mas Deus falou, manda o povo ficar caladinho. Na hora de falar eu vou dar o sinal. Aí diz assim, versículo 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. E entraram no arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou, que horas? Não ouvi. De madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiros, adiante da arca do Senhor, iam andando continuamente, tocavam as trombetas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. Olha para mim, por favor. Você sabe por que muitas pessoas não são abençoadas? Porque elas fazem as coisas e elas querem sinais. Eles deram a primeira volta. Vamos dizer que esse púlpito aqui simboliza a cidade de Jericó. Eles deram a primeira volta. Deve ter sido difícil. Aconteceu alguma coisa? Deus deu algum sinal? Segundo dia. Pô, mas eu estou vindo segunda-feira, pô, terceira volta. Pô, eu sou dizimista, estou falando tudo que esse homem fala aí. Poxa, eu não estou vendo nenhum sinal. Quarta volta, eles não estavam vendo nada, mas eles tinham que crer. No mundo espiritual estava acontecendo muita coisa. Nós atendemos uma pessoa aqui que disse assim, ó, um concorrente fez uma porcaria para mim e me jurou, falou, você vai ver, você não vai perder tudo. E ele disse que perdeu tudo. Começou primeiro no espiritual, depois chegou no material dele, ele afundou, perdeu tudo e veio buscar ajuda, mas vai se levantar. Assim como acontece por um mal no mundo espiritual, também acontece no que diz respeito à nossa fé que nós usamos. Primeiro tem que estar dentro de você, primeiro você tem que crer. Você tem que ver a muralha caindo, você tem que ver os seus obstáculos, as barreiras, aquilo que está no seu caminho te atrapalhando. Você tem que ver isso saindo, você tem que ver você chegando na terra prometida. O povo estava rodeando. Eu imagino que as pessoas lá da cidade, que ficavam da muralha olhando o povo o quê? Deveria dizer o quê? É tudo maluco, rapaz. Que povo maluco é esse dando volta nessa muralha? Está vendo que essa muralha não vai cair? É assim que as pessoas falam. Você está louco, você está bobo. Na Igreja Universal, você vai lá dar dinheiro para eles, você vai lá enriquecer os bispos, os pastores, é tudo ladrão. E não é assim? Tudo bobo. Quem vai lá é bobo, não é assim que eles falam? Não se preocupe com quem zomba, não se preocupe com o que falam, o que pensam a seu respeito. Isso não quer dizer nada. O importante é que você crê. A fé é loucura para os que não creem, mas para nós é o poder de Deus. Amém? Então eles, durante 6 dias, eles deram a volta, e todo mundo lá zombando, todo mundo lá rindo, sem saber o que Deus ia fazer. Olha para mim, por favor. Você não sabe o que Deus vai fazer, mas eu te garanto que é grande. Eu te garanto que não é pequeno. Agora, vamos ao principal. Diz assim, versículo 15. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira, rodearam a cidade quantas vezes? 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo, o quê? Gritai, porque o Senhor vos tem dado esta cidade. Como quem diz, ó, olha para mim, agora é hora de você falar. Quando Deus te abençoar, vai ser hora de você contar. Quando Deus te abençoar, vai ser hora de você falar para todo mundo. Você pode ver que no versículo 5, ele diz, e será que tocando-se prolongadamente a trombeta. Em outras palavras, quando vocês forem tocar nesse último dia, toca forte, toca sem timidez, toca sem medo,
coloca prolongadamente. Muitas pessoas já deram testemunhos aqui, sabe por quê? Não venciam? Porque tinham medo. Tinham medo de arriscar, eram tímidos. E Deus não trabalha com tímidos, Deus trabalha com corajosos, Deus trabalha com quem crê. Você dá o passo, Deus põe o chão. Você dá um passo, Deus põe o chão. Você usa a sua fé e Deus honra a sua fé. Agora, entenda, por favor. No 7º dia, Josué falou, vocês vão gritar. Mas antes tem uma coisa, olha isso aqui. Versículo 17, não é isso? Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Olha para mim aqui, por favor. Josué mandou 2 espias e na cidade de Jericó arriscaram a vida dele, espiaram a terra. E uma mulher chamada Raabe, prostituta, escondeu eles na casa dela. E eles não morreram. Só que eles deram a palavra para ela. Raabe, coloca uma fitinha na sua janela, porque quando Deus nos der a vitória, todo mundo vai ser destruído, mas você não. Deu o que para ela? Palavra. Aprenda isso. Quando você é uma pessoa de fé, Deus te ajuda para você honrar a sua palavra. Tem gente aqui que assumiu compromissos, Deus vai te ajudar a honrar esse compromisso. Tem gente aqui que deu a palavra para alguém, eu vou te pagar, eu vou fazer isso. Não se preocupe que Deus vai te ajudar. Então Josué disse o seguinte, ó, lá tem uma mulher chamada Raabe e nós demos a palavra. Quem estiver com ela dentro de casa, quem estiver dentro de casa com ela para poupar. E Deus disse, a cidade é anátema. Nós não vamos pegar nada da cidade, está tudo amaldiçoado. Mas nós vamos honrar a palavra que nós demos. Se você quer que Deus te honre, tenha palavra com os homens e tenha palavra com Deus. O que você prometer, cumpra. Amém? Não fique com medo, porque o seu desafio é grande, sua luta é grande. Deus vai te ajudar a honrar todos os seus compromissos. Aí ele disse assim, ó, olha só, versículo 18, né? Então somente guardai-vos do anátema, maldição, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema. Assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Olha para mim, por favor. Deus disse o seguinte, ó, não é para tomar essas outras coisas. Isso aí está amaldiçoado. Eu sei que tem gente aqui que perdeu coisas que ela conquistou com dinheiro sujo. Mas não fique preocupado não, porque Deus vai te dar melhor com dinheiro limpo. Não fique preocupado que você perdeu alguma coisa do que você conquistou com um dinheiro que não foi abençoado. Deus vai te dar com dinheiro limpo, honesto. Agora entenda, o ouro e a prata estavam nas mãos do povo de Jericó, mas veio para o povo de Deus. Foi para a casa de Deus. Tem muitas coisas que ainda não estão nas suas mãos, mas Deus vai trazer para as suas mãos. Tem muitas coisas que você não conquistou ainda, mas vai chegar para você. Entenda, por favor, aquelas muralhas caíram. Olha o que diz o último versículo que eu vou ler para você hoje. Diz assim, versículo 20: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu o quê? Ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram o quê? A cidade. Eu não sei o que você quer tomar posse, o que Deus tem para você. Eu sei de uma coisa: a muralha caiu e nunca mais se levantou. Tem coisas que vão cair na sua vida hoje e nunca mais vai se levantar contra você. Tem gente aqui que precisa que caia a miséria, o olho grande, a inveja, a amarração, tudo que tem te atrapalhado. Diga, vai cair. Caiu. Parecia impossível. Parecia impossível. E tem mais: eles não se machucaram, eles não se feriram. Eu creio que quando nós começarmos a clamar e a arca entrar, e eu pedir para você para dar o grito, na hora que eu falar grita, que você dê o grito, eu acredito que Deus vai fazer cair coisas na sua vida, coisas malignas, tirando pessoas, tirando coisas do seu caminho, sem você se machucar, sem você precisar machucar ninguém. É Deus que vai fazer isso. Eu não sei o que você quer derrubar nessa noite, eu não sei o que precisa cair, eu não sei o que está te atrapalhando,
uma dúvida, um medo, alguma porcaria que alguém fez para te trancar, te falir, te quebrar. Eu não sei o que tem que cair. De repente você está preso ao que você já teve, ao passado, e você fica reclamando, comparando sua vida com os outros. Os outros estão conseguindo, eu não estou. Os outros estão vendendo, eu não estou. Esqueça os outros. Creia no que Deus prometeu para você, porque o que Ele prometeu para você Ele vai cumprir, porque Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Diga: Deus é grande. Fique em pé e diga: e vai derrubar todo o mal da minha vida hoje. Nós vamos orar agora. Olha para mim, por favor. Nós vamos orar. Pode parecer impossível, pode ninguém acreditar, não tem problema. Quando Deus chega, o impossível acontece. E aconteceu do jeito que Deus queria. Olha para mim, você vai em Jericó, você vê as muralhas até hoje no chão. Ninguém levanta aquilo ali. Nunca mais, em nome de Jesus, você vai ver se levantando a miséria como está se levantando para você. Nunca mais. Escute o que eu estou te falando. Se você crer, nós vamos orar agora. Você não sai dessa reunião sem ser abençoado. Esse ano é o ano da sua vitória. Esse ano é o ano da sua vitória. Bispo, mas está acabando. Não me interessa. Deus é Deus, vai fazer muitas coisas. E não pense para fazer só na sua vida financeira não, porque prosperidade envolve tudo. Levante as suas mãos, por favor. Feche os seus olhos. As muralhas pareciam que não iam cair. Eles não estavam tendo nenhum